noite, que nós vamos estar sensível à tua voz, que nós vamos estar sensível à tua presença, que nós podemos sentir aquilo que é real, que a tua presença é real, Senhor, e poderosa. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo período de louvor, que está aqui, Senhor, posicionado para te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, que o Senhor preparou todas as coisas, preparou esse momento para nós estarmos aqui. Senhor, eu quero te pedir aqueles que ainda não chegaram na tua casa, Senhor, por algum motivo, Senhor, que o Senhor venha estar guardando, que o Senhor venha estar escondendo eles, Pai, direcionando até o local aqui, Pai. Pai, nós te agradecemos também, Senhor, porque tudo o Senhor tem feito. Pai, eu quero te agradecer pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos apóstolos, ó Pai, que estão sempre nos instruindo, Senhor, de boa vontade, na tua presença, na tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, tomar a direção de tudo que nós fomos fazermos, que tudo que nós fomos fazer, que nós fizemos para o Senhor, que nós fazemos, Senhor, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, nós pedimos que o Senhor venha intervir nesses dias, ó Pai. Qual tem sido difíceis batalha, qual tem sido difíceis as madrugadas, Senhor. Mas há um povo ainda que está clamando, há um povo ainda que está buscando, Senhor. E eu creio nesse povo, Senhor, que está sensível à tua palavra, um povo que está, Pai, se arrependendo dos maus caminhos, fazendo o caminho de volta. Ramanassuri cantaramanassou. Pai, fazendo o caminho de volta, voltando, Pai, aonde foi que erraram, Senhor. Senhor, muitas das vezes nós não queremos fazer o caminho de volta, mas o Senhor nos chama a um arrependimento, para nós nos arrependermos, Senhor, enquanto há tempo, fazer aquele caminho, Senhor, que nós muitas vezes não queremos fazer, que o caminho de volta é doloroso, Pai. Mas a tua palavra diz, lembra de onde tu caíste, para que não venha cair mais. Pai, nesta noite, Pai, eu te peço que por algum motivo, se a gente tiver que fazer o caminho de volta, que o Senhor segura nas nossas mãos, Senhor, para que nós não venhamos se perder, mas que nós vamos fazer o caminho de volta na tranquilidade, na bondade, no amor do Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sente, é aquele que tudo está no teu controle, nada perdeu o controle do Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos o teu nome, nós te louvamos, ó Pai. Pai, nossa, é tão maravilhoso quando a gente é convidado a estar na tua presença. Senhor, como é maravilhoso, Pai, está sendo esses 60 segundos que a gente tira ali no portal do meio-dia, e a gente se dobra diante do Senhor, e a gente sente aquela presença gostosa, maravilhosa, que quando vê, já passou mais de 60 segundos, já está passando mais de quase 15 minutos. Senhor, eu quero te agradecer, porque muitas das vezes, esse momento de 60 segundos que foi colocado, foi para nós fazermos o caminho de volta, orar nos portais o qual nós não tínhamos orando, porque muitas vezes a gente entra, não é só 60 segundos, mas quando vê, a gente já fez mais de 60 segundos, não porque a gente é melhor, não porque a gente quer fazer da nossa forma, mas é porque existe um Deus, existe um Pai, um soberano, que está acima de todas as coisas. Pai, está acima de tudo. E nós cremos, ó Pai, nós cremos na tua palavra, que há um povo que chama pelo nome do Senhor, se arrepender, se humilhar, se converter dos maus caminhos, o Senhor virá do céu e sarará essa terra. E eu declaro essa palavra sobre a nação brasileira. Senhor, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor vai sarar a nação brasileira. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse período. Senhor, toma o ministrante, toma o palestrante nas tuas mãos. Pai, unge ele
que ele venha ser usado na tua presença. Senhor, que nada venha ficar retido e que possa ser tudo entregado nas suas santas mãos, Senhor, e que seja feita a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Shalom aos amados que aqui estão. Você pode fechar os seus olhos nesta hora e colocar a mão no teu coração e dizer assim: Pai, eu não sou nada. Eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem o Teu amor. Sem o Teu respirar, eu não sou nada. Sem o Teu caminhar, eu também não sou nada. Se o Senhor não falar, se eu não falar, eu não sou nada sem Ti. E o meu respirar é todo Teu. A minha alma, o meu corpo é Teu, Pai. Que possa chegar a Ti como um cheiro suave. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão. Esse é o meu pão. Tua vontade feita
Senhor, para o mais profundo, Pai, do teu amor.
anseio por mais de ti. Dele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. A Ele a glória. Continue nesse mesmo espírito, nessa mesma dimensão, porque dele, para Ele são todas as coisas. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
te damos tudo, Pai. O nome do Senhor nesta noite. Som. Boa noite, igreja. Shalom. Aleluia, estamos felizes mais um dia estarmos na casa do Pai, para render graça e louvor, pois só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, agradecido seja o nome do Senhor. É um privilégio, né? Como eu sempre falo, é um privilégio estarmos aqui na casa do Senhor para render graças. Quantos queriam estar aqui por um motivo ou outro, não pode estar. Mas estamos aqui em unidade, em corpo, para engrandecer ao Rei da Glória. E Ele já se faz presente neste lugar. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler aqui para a meditação dos irmãos, no livro de João, no capítulo 4. João, capítulo 4. No verso 3 em diante, vou ler alguns versículos. Saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho. Aí no verso 7 vai dizer: então veio uma samaritana tirar água, e Jesus disse-lhe: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir tirá-la. Então Jesus disse: vai e chama o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido, pois disseste a verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Vou ficar por aqui. Aleluia. Estava meditando nessa palavra, e o Senhor, na palavra dele, ele nos confronta. E aí eu, meditando nessa passagem, quando a gente vê que Jesus estava na Judéia, é isso? Saiu da Judéia, e ele precisava ir até a Galiléia. Só que para ele chegar até a Galiléia, tinha Samaria que ficava ali perto. Só que os judeus com os samaritanos, eles tinham uma rusga, né?
uma briga entre eles, querendo sempre dizer que um era o melhor que o outro. E aí eu fiquei meditando, porque judeus e samaritanos, todos são filhos de Deus, todos creem no mesmo Deus, e por causa de uma mínima coisa, só pelo fato, a briga é, porque os judeus adoram lá no templo de Jerusalém, os samaritanos têm o pensamento de adorar lá no monte, e por causa disso, anos a fios, até hoje, se eu não me engano, tem essa briga, daquilo que é melhor, daquilo que pode fazer um povo com o mesmo coração, querendo adorar o mesmo Deus, mas acabaram virando inimigos um do outro, pelo fato que um adora no templo, e o outro adora no monte. E aí eu lendo essa passagem, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de nós, e assim somos nós. Que quantas das vezes, e isso acontece no nosso meio, até mesmo em várias denominações, se a denominação A não segue certas coisas, como a minha igreja, a minha é melhor, ou a denominação C, e assim por diante. Tem esse tipo de coisa entre nós, igreja, e que não deveria ter, porque não é placa de igreja que vai levar ninguém para o céu. São verdadeiros adoradores que o Pai buscam em espírito e em verdade para adorá-lo. É o coração contrito, quebrantado, o coração a qual o Senhor olha e vê que está ali alicerçado para render adoração e graça ao Senhor. E não uma denominação. O Ministério Zoe, exemplo, tá? O Ministério de Libertação é melhor do que, dizemos, a ADNV. Claro que não. Cada um com a sua liturgia, cada um com o seu entendimento, cada um com o seu conhecimento, a qual Deus deu um pouco, uma porção para cada um. Só que, infelizmente, nós como seres humanos, julgamos e muitas das vezes olhamos pelo fato de não ser da nossa membresia, nós achamos, porque isso é achar, porque nós não somos, que somos melhor um do que os outros. Sendo que a visão, o que Jesus veio a fazer aqui nessa terra, foi religar, foi unir, não a religião e nem a religiosidade, mas ele veio fazer ligação entre nós e o Senhor. É isso que ele veio fazer, ele não veio fazer outra coisa. E muitas das vezes, a gente olha a denominação A, denominação B, porque não segue um padrão, não segue um costume, e nós apontamos e muitas das vezes somos apontados. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, muitas das vezes nós somos muito hipócritas. Porque o mesmo Deus que veio para mim, veio para outra pessoa de outra denominação. E assim vivem os judeus e os samaritanos. Pelo fato do lugar de adoração, faz com que eles tenham essa divisão. Sendo que esse templo, essa casa, somente é um lugar onde nós se achegamos para estar aqui, para estar no corpo e unidade. Porque a verdadeira adoração, a verdadeira religião, a qual eu digo viver, eu preservo ela em qualquer lugar. Principalmente dentro da minha casa, quem convive comigo, nos lugares aonde a gente passa, no nosso trabalho, é quem as pessoas vai saber quem somos. E eu vou mostrar, através do meu testemunho, quem eu sou realmente. Quem eu sou realmente. Aqui dentro, quando entra daquelas portas para dentro, é muito fácil mostrar. O que eu vou mostrar aqui? Nada. Não estamos convivendo o tempo todo uns com os outros. Nos vemos de vez em quando. A não ser aqueles que são mais próximos da gente, muitas das vezes Deus usa para nos dar uma correção, para falar conosco que o nosso agir não é dessa forma. Mas quando a gente adentra por aquela porta ali, nós não mostramos nada para ninguém. Pela porta da igreja até aberta ali, até um cachorro entra, porque está aberto. Então qualquer pessoa entra na casa de Deus, mas nós vamos mostrar quem nós somos
a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira adoração em Cristo Jesus é nos nossos comportamentos. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que da árvore você conhece o fruto. É da árvore, olhou para ela, o Senhor nos simboliza como uma árvore. Nós olhamos para cada um aqui e pela nossa convivência de anos, que tem pessoas aqui que, né, bastante anos junto, a gente sabe qual é o fruto que cada um produz. Então eu estava ali olhando e falei, meu Deus, e quantos também de nós, muitas das vezes, no nosso meio, nos julgamos melhor do que o outro. A gente não sabe o que se passa na vida de cada um, lá na sua intimidade. Mas é fácil a gente apontar o que a gente acaba vendo ou ouvindo de alguém. A gente não sabe, irmãos. Quando uma pessoa entra aqui nessa casa, ou em qualquer lugar, você não sabe como que está aquela pessoa, como foi o dia dela, qual as dores que ela carrega. A gente não sabe de nada disso. E muitas das vezes a gente se porta diante, às vezes, de uma situação que é nos colocada a apontar o dedo, a julgar. E aí eu fiquei observando e fazendo esse paralelo. Falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Que eu não venha ser como eles, que por causa de A ou B, a gente quer apontar, a gente quer dizer o que é melhor, a gente quer ditar a nossa regra. A nossa regra, aquela régua que é medida pelo meu olhar, eu quero pegar e medir o meu próximo. E eu não posso fazer isso. Eu não posso, porque já tem Jesus que é o nosso advogado e o nosso Deus que Jesus vai vir aí também como juiz. E é Ele que vai fazer nova todas as coisas. Nós não temos esse poder para estar apontando o dedo para ninguém, para achar. E aí, muitas das vezes, a gente pensa que está orando um pouquinho mais. Aí, vamos, exemplo, né? Tem todo domingo aqui a oração da manhã com as mulheres. Aí é muito fácil querer apontar aquela que não vem. Porque a gente acha assim, não está aqui, não está no mesmo nível. Correto? Ou sou eu que penso isso? Esses pensamentos passam pela nossa cabeça. Nós, seres humanos, somos assim. Queremos medir os nossos irmãos pelo nosso olhar, pela nossa régua. E o Senhor Jesus não veio para isso. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para demonstrar o amor dele, a misericórdia para todos aqueles que buscam. Aqui eu não estou falando de prática e nem vivência em pecado, gente. Não estou falando disso, que tem uma grande diferença. Vamos seguindo aqui. Então, a briga entre eles é essa. Um que adora num lugar, outro que adora em outro. E aí Jesus, quando ele sai da Judéia, que ele precisa ir para Galileia, se eu não me engano, o percurso para sair da Judéia e para Galileia, se passasse por Samaria, chegaria muito mais rápido, que era como se Samaria ali no meio, ela fosse um atalho. Mas devido não querer se contaminar, eles preferiam dar uma volta para chegar lá na Galileia, para não passar por Samaria, porque se julgavam ser melhores, terra maldita, não poderia nem pisar. E quantos de nós, muitas das vezes, deixamos de pegar um percurso mais próximo, para chegar mais rápido aos nossos objetivos, devido a algumas coisas que nós julgamos no meio do caminho que pode nos contaminar, porque a gente quer apontar. Mas Jesus, ele veio fazer diferente. Jesus não pegou atalho nenhum. Quando ele saiu da Judéia, ele viu que era necessário, a palavra de Deus vai dizer aqui no verso 4, que ele viu que era necessário ele passar por Samaria. Ele já sabia que algo tinha para ele fazer lá. E era necessário e ele passou por lá. Os discípulos ele mandou comprar comida, mas logo os discípulos veio ao encontro dele e devem que ficaram tudo chocados. Meu Deus, Jesus vai passar em Samaria? Meu Deus, Jesus, né? Pensando 1001 pensamentos.
E muitas das vezes a gente pensa isso. É uma pessoa que muitas das vezes veio de uma vida pregressa, que tem pessoas que ficam apontando a vida pregressa daquela pessoa há anos, como se aquela pessoa não tivesse mudança de vida, não tivesse mudança de comportamento. Aí sempre vem diante de nós o que aquela pessoa fez, mas nós nunca olhamos o que o Senhor Jesus está fazendo na vida de cada um de nós. Porque nós estamos aqui, irmãos, ninguém aqui é perfeito. Nós estamos aqui na moenda, na prensa, Jesus pegando de jeito, vai por aqui, passa por ali, e muitas das vezes nós não queremos obedecer. Então não tem ninguém que venha querer ser melhor. A palavra de Deus vai dizer que quando perguntaram para Jesus quem era o maior, ele teve uma resposta muito boa para dar. Então nós estamos aqui num aprimoramento, todos, cada um com o seu perfil, cada um com a sua individualidade, cada um com o seu temperamento, cada um com a sua personalidade, o seu comportamento. Tem pessoas que são mais sanguíneas, outras melancólicas, outras mais recuadas, outras que são mais, entronas, como vão dizer assim. Eu me classifico nessa, porque eu não sou dessas que consigo chegar num posto de saúde, ficar lá na fila, só para nem chegar e pedir uma informação. Tem pessoa que não tem coragem de chegar num caixa para fila toda, enfrentar para chegar lá, a pessoa fala assim, não era aqui não, era lá. Entendeu? Eu já não sou assim. Se eu não tenho certeza, em qualquer lugar, não tenho certeza que é aquilo ali, vou lá no caixa, a pessoa, não vai não, as outras pessoas vai brigar com você que está passando na frente. Eu já grito logo, dá licença aí, não estou entrando na frente de ninguém, só vou tirar uma dúvida. E lá eu pergunto. E aí acabo ganhando tempo, porque às vezes o tempo que eu ia ficar naquela fila ali, eu já estou em outro lugar, mas já tem pessoas que vai ficar ali, é o jeito dela. E a gente tem que respeitar, cada um da sua forma, da sua maneira. Então, quando Jesus passa ali, ele vê que algo ele tinha que fazer ali. Ele veio para mostrar para eles da época e para nós a inclusão. Jesus veio para incluir a todos, ele não deixou ninguém de fora. E muitas das vezes nós fazemos isso. Excluímos pessoas, porque muitas das vezes, como eu falei, não está na nossa régua, não fala a minha língua. Então, claro que a gente se identifica, do ser humano, se identificar mais com um, mais com o outro. Isso aí não tem nada contra. Mas muitas das vezes a gente mede o ser humano e aí se afasta daquela pessoa, sem necessidade. Porque a gente perde a oportunidade de conhecer quem é aquela pessoa melhor. Porque quando eu me afasto e fico só muitas das vezes num convívio só, eu perco a oportunidade de conhecer a outra pessoa, aquilo que Deus tenha para ela, através dela, e a gente perde muito essa oportunidade. Então, Jesus veio para falar para nós e para eles que não era nada disso, que esses paradigmas, esse legalismo, isso tinha que cair por terra. Ele era o Rei dos Reis, apesar de ter vindo na terra como homem, ele era Senhor dos Senhores. Ele poderia muito bem, ele era rabi da época, deve que estava vestido como tal, e naquela época todo mundo conhecia o outro pelo seu jeito de vestir, os fariseus, os saduceus, os rabinos, tinha lá todo o seu traje. Então eu imagino Jesus entrando em Samaria. Pensa aí na sua cabeça, que eu gosto de ficar assim pensando. O povo deve que ficou, meu Deus, que homem é esse que vai entrar aqui, vai pisar na terra contaminada? E os discípulos devem que ficar em polvorosa, sem entender nada. Uai, o que Jesus vai fazer ali?
Mas Jesus veio para um propósito muito maior. Muito maior era o propósito dele. E ali ele chega em Samaria. E chega perto de um poço. O poço que a gente conhece, que era lá da época de Jacó, que ele deu para o seu filho José. É uma outra história. E ele chega ali, e ali ele se apoia. Porque ele já sabia, o Espírito Santo já tinha testificado no coração dele, que algo ele tinha para fazer ali. Nós, como servo de Deus, muitas das vezes, dependendo do lugar que a gente sai, o Espírito Santo de Deus já testifica no nosso coração que nós temos algo para fazer e para falar para alguém que se aproxima de nós. Nós não servo de Deus não anda à toa, porque o nosso reino não é daqui. Então a gente anda conforme o nosso reino. Então, quantas das vezes, em algum lugar que eu ou você foi, alguém chegou para você e falou algo, ou Deus tocou no seu coração para fazer alguma coisa, em prol de uma vida. Porque o Senhor não perde tempo, e nós também não podemos perder. Temos que andar ligados. Porque às vezes Deus quer restaurar, Deus quer dar um livramento a uma pessoa através de mim, de você, da nossa boca. Você chega num posto de saúde, vem alguém já reclamar, a pessoa está ali já tão estressada, tão cansada. E aí qual vai ser a minha palavra? Começar a reclamar junto com ela também? Não, somos diferentes. Então a gente vai mostrar Jesus dentro da situação, vai mostrar Jesus através de nós. E ali ele chega naquele poço. E aí vem aquela mulher, num horário de meio-dia, como diz a palavra. O que faz uma pessoa no horário de meio-dia e tirar água? Porque em Israel, irmão, é quente. Dependendo da época, o verão de lá não é como aqui. Por que ela não foi de manhã cedo? Como muitos iam no poço de manhã cedo, aonde estava já raiando o sol, não estava muito quente. Mas essa mulher, a Bíblia fala que ela ia lá no horário aonde estava mais quente. Será por quê? Porque naquela época ela não era bem vista. Ela não era bem vista, deve que apontavam para ela, falavam para ela devido à vida que ela levava. Então ela não era uma mulher de boa fama. E ela precisava de água. Então eu tenho para mim que a estratégia dela foi saber que naquele horário quase não dava ninguém, não ia ter pessoas que iriam apontá-la, e ela poderia tirar a água dela ali com tranquilidade, sem ter ninguém para falar nada na cabeça dela. Porque ela foi num horário que praticamente, deve que, pelo costume da época, as pessoas não estariam ali. E aí essa mulher vai e chega lá e se encontra com a fonte. Se encontra com a fonte. Que nem ela sabia que era. E ele foi especificamente lá por causa dela. E aí Jesus chega para aquela mulher e pede um pouco de água. E aí ela fica, como, pelo menos como mostra aqui a narrativa, um pouco indignada. Porque ela deve que olhou para Jesus, deve que viu a indumentária que ele estava, que ele não era dali, que ele não fazia parte. E outro fator, ele era homem. E lá em Israel, até hoje mais ou menos, o homem sempre está por cima e a mulher não tinha muita importância. Então, só pelo fator dele também ser homem, porque ela vai dizer aqui, como que você, homem judeu, pede para mim que sou uma samaritana. Então ela viu ali o contexto todinho que ela estava vivendo. Ela não estava ali sem saber, ela não sabia quem era Jesus, mas ela sabia que aquele judeu era diferente, não fazia parte daquele povo ali a qual ela estava. Tanto que ela fala, como pode você, sendo um homem judeu? Porque eles não se comunicavam, judeus e samaritanos não se falavam. Pedir água para mim. E aí
ela diz, disse-lhe então, no verso 9, a mulher samaritana, como tu, homem judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá um pouco de água, tu lhe pedirias a ele, e eu te daria água viva. Aleluias, glória a Deus. Ela encontrou a fonte. Ela se deparou com a fonte. E aí ela ali, vendo aquela fala de Jesus, ela fala, por acaso, deixa eu seguir aqui. E a mulher lhe disse, Senhor, não tem como tirar a água, o poço é fundo. Ela falando para Jesus, que não tinha como ela tirar, que o poço era fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Ela pergunta. Uma mulher que já tinha 5 maridos e estava no 6º. A gente não sabe qual é a situação da vida dela e por que ela chegou nesse contexto de vida. De ter 5 maridos e o que ela estava ainda não era dela. E aí Jesus disse para ela, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber, ou seja, quem beber da água comum, que foi tirada ali do poço, a qualquer momento ia ter sede. Mas quem bebesse dele, teria uma fonte de água que jorraria do seu interior para a vida eterna. Aleluias. E é por isso que nós estamos aqui. Porque esse Jesus chegou até nós na beira do poço. E perguntou para nós, nos pediu um pouco de água. E nós abrimos para ele espaço, para ele entrar na nossa vida. E desde então estamos aqui sempre bebendo dessa fonte, sempre bebendo dessa água. E a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água, porque eu não quero, ter mais sede, nem quero vir aqui tirar. Para você ver o desespero dela, que não era fácil ela estar ali na beira daquele poço buscando água. Ela falou, já que você tem, essa estratégia, tem essa resolução, me dá dessa água que aí nem aqui mais eu venho. Nem aqui mais eu venho tirar. Eu bebo e não preciso vir aqui mais. Então Jesus disse para ela, vai lá e chama teu marido. E ela poderia inventar 1001 desculpa. Já era apontada, já não tinha boa fama. Ela poderia esconder a realidade dela. Ela poderia ficar constrangida e falar, ai meu Deus, não conheço esse homem, me perguntando para chamar meu marido, eu não tenho marido. Mas não, ela foi verdadeira diante do Senhor. Ela disse com toda a verdade, porque se ela não conhecia aquele judeu, ela não tinha obrigação de falar a verdade se ela não quisesse. Ela poderia omitir, certo? Ela poderia inventar qualquer coisa. Ou então até dizer, espera aí que eu vou lá chamar ele, porque na concepção dela é o marido atual que ela estava. Ela não precisava ter falado nada para ele, se ela não quisesse. Mas ela foi verdadeira. Isso denota para nós que nós temos que chegar diante de Jesus sempre com a verdade. Sempre mostrando para o Senhor quem nós realmente somos. Não é chegar com tato. Deus nos conhece. Ele nos criou no ventre da nossa mãe, ainda nós em substância informe, Ele já nos conhecia. E não tem nada que a gente faça que venha esconder dos olhos de Deus. Que a Bíblia também vai dizer que os olhos dele são como chama de fogo. Pensa um ser com os olhos de chama de fogo. Então não adianta a gente querer mascarar. Nós usamos várias máscaras. Usamos. Se eu fosse trazer um contexto, a gente usa várias máscaras. Eu uso várias máscaras. Dá um exemplo para mim poder entender. Tem dia que eu estou péssima. E não quero estar aqui na igreja.
Às vezes saio de casa, Senhor, eu não queria ir para a igreja. Eu vou porque eu sou obrigada. Essa é a minha fala. Uai, vou mentir? É isso que eu falo? Ele sabe. Vocês não sabem, o pastor não sabe, mas ele sabe que muitas das vezes eu já cheguei para ele e falei, Senhor, eu não queria ir não. Ia ficar em casa, esses dias frios aí para trás. Quem é que queria sair debaixo do seu cobertor quentinho? E muitas das vezes a gente não está bem, como ser humano, cada um passa a sua dificuldade, cada um está na sua luta, na sua labuta. A luta de cada um não tem como medir pela minha. Cada um tem a sua, na sua medida e na sua proporção certa, assim diz o Senhor. Porque Ele sabe até onde, isso aí é eu que estou dizendo, tá, gente? Até onde a gente pode aguentar. Então, muitas das vezes eu cheguei aqui, vim aborrecida, triste, angustiada. Aí chega, já saindo da porta, você bota uma máscara. Que aí a pessoa, os vizinhos passam. Oi, boa noite. Boa noite. A sua vontade não é rir para ninguém. Minha vontade não é rir para ninguém. É dizer assim, o que tem de boa nessa noite? Aí alguém pode chegar perto, e aí, como que vai? Aí a gente fala, tá tudo bem. A gente sabe que não está bem. Mas, mãe Cláudia, eu vou sair falando da minha vida para todo mundo? Não. Só para dizer para vocês que a gente coloca assim. Aí chega aqui na igreja, abraça um, abraça outro, oi, shalom. Um sorriso lá no canto, mas só Deus sabe como está a nossa alma. Que era assim que estava essa mulher. Ela foi na beira do poço, pedir água, mas só ele via como estava o interior da alma dela. E ele sabia e conhecia. E aí a gente chega aqui e bota uma máscara que está tudo bem. Aí tem o louvor, Deus fala, nós chora, se entrega. Isso é um exemplo, bem para vocês entenderem. Quer ver outro lugar para botar máscara? Que é facinho. É estar brigando com alguém dentro de casa. É o marido com a mulher com o marido, ou a mãe com o filho, e vice-versa. Está lá brigando. Pá, 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 é isso e não sei o quê. E o nervoso. Aí o telefone toca. A Binha está me ligando. Oi. Boa tarde. Shalom, querida. Aí o outro fala. Não é desse jeito? A gente não atende o telefone assim. Ai, Binha, que eu estou aqui brigando. Não. Quem está lá, cala a boca, para que está aqui no telefone não ouvir que está brigando. E a pessoa que estava nervosa, fica calminha, fala com a pessoa no telefone, desliga e volta de novo a briga. Por isso que a palavra vai dizer sobre o domínio próprio. Olha como a gente tem domínio das coisas. Não vem dizer, a palavra de Deus diz que Ele nos criou para dominar e não ser dominado por nada. Então não venha me dizer que a gente não consegue dominar os nossos instintos e as nossas ações. Porque numa dessa, você consegue se dominar. Você não atende o telefone do mesmo jeito que você estiver gritando, ou com o filho, ou com o marido, seja com quem for. Você se acalma, coloca uma máscara e vai atender o telefone. O mesmo fator é se tiver dentro de casa. Alguém bateu na porta, você se... Muitas das vezes nem quer atender, mas quando a gente não tem a verdade em nós, quanto eu não tinha um conhecimento que eu tenho hoje, muitas das vezes eu menti. De falar que eu não estava em casa e mandar a Sara dizer para os outros que eu não estava dentro de casa. Porque naquela hora eu não estava a fim de falar, eu estava nervosa,
e não queria ver ninguém. Só que com o conhecimento que eu tenho hoje, a palavra de Deus nos confronta. Como eu não quero ser filho de Satanás, doa quem doer, a verdade tem que prevalecer. Então, independente, ai meu pai, está lá, não está fácil bater, fazer o quê? Tem que atender. Nem que seja para dizer assim, ó, volta depois. Né? Se for uma pessoa mais íntima, se não, está estreita aqui o negócio. Mas se for uma que não tem muita intimidade, entra, shalom, boa tarde, entra. Aí a outra pessoa também já muda de postura. E a pessoa vai estar ali 1 hora, 2 com você e não vai perceber que estava acontecendo alguma coisa. E isso é raro os casos, tá, gente? Que tem pessoas que não conseguem esconder, não. Tem pessoa que o outro chega, aí, esse marido, e começa a esculhambar junto com a outra pessoa, e a pessoa olha assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Cheguei na hora errada, no momento errado, misericórdia. Aí começa desce a lenha no outro, ou em uma situação você fica assim, meu pai, agora o que eu faço? Ou dá um jeito de logo, tá bom, eu volto aqui depois nós conversa, ou então fica ali no meio também ouvindo, aí se dá a favor de um, o negócio não fica bonito, se dá a favor do outro, também fica estreito. E assim a gente vai colocando as máscaras que certas situações da vida nos permite. Por isso que ela foi com a verdade. Independente do que a gente esteja passando, que a verdade venha estar sempre intrínseca em nós. E aí Jesus responde para ela, disseste bem, você falou a verdade. Você foi verdadeira. E aí ele foi além. Porque ela não falou que ela tinha 5 maridos e estava no 6º. Mas o Senhor, o espírito da profecia, estava no poço. E ele olhou para ela e falou, disseste bem. Você já teve 5 maridos. E o que está com você ainda nem é seu. Não te pertence. Ela deve ter olhado espantada. Qual a fala dela? Vejo que tu és profeta. E ali Jesus foi dialogando com aquela mulher. Foi curando a alma daquela mulher. De uma forma. Aí ela diz, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vos dizer que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela falou para Jesus que os pais... passado, disse que naquele monte era o lugar de adorar. E que outros diziam que era em Jerusalém o lugar de adorar. E aí Jesus disse para ela, mulher, crê em mim, a hora vem em que nesse monte e nem em Jerusalém, ninguém vai adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. É esses adoradores que o Senhor está procurando. Eu e você. Sempre com a verdade, disposto a nos entregar, disposto a dizer quem somos diante de Deus. Quantas das vezes a gente vê a dificuldade de pessoas até no seu momento, vou dizer eu, há uns anos atrás, porque quando a gente não é curada, temos que falar de nós, né? Eu gosto de falar das minhas experiências. Quando você não é curada em áreas da sua vida, a dificuldade que se tem de ver Deus como Pai. Então, muitas das vezes, quando eu orava há tempos atrás, a minha oração era completamente diferente do que eu faço hoje. E, antigamente, eu tinha um medo da mão de Deus pesar em mim e eu ir para o inferno. Tanto que eu não sei com quem eu estava conversando um dia desse sobre o batismo, e aí a pessoa... falando sobre o batismo, eu falei, se pudesse batizar, eu batizaria de novo. O fundo acabou, estava baixinho, estava bom.
E aí eu falei, eu me batizaria de novo. Ah, mas por quê? Eu me batizei, irmãos, obrigada. A finada, minha tia que me criou, falou que se eu não me batizasse, Jesus ia voltar e eu ia para o inferno. Quem é que não se batiza numa situação dessa? Com a pessoa no seu pé o tempo todo. Era o que ela falava para mim, minha irmã, que nós tinha que batizar, que se Jesus voltasse, nós íamos para o inferno. Então eu fui, eu lembro até hoje como eu não fui de livre e espontânea vontade e nem foi um dia para mim feliz. Não foi. Se pudesse batizar de novo, eu batizava de novo hoje, porque hoje eu tenho a consciência, hoje eu sei da importância que é isso. Antes não, foi por obrigação, por medo. Então eu tinha muito medo da mão de Deus, porque a gente é criado num ritmo desse Deus que vai cobrar, desse Deus que vai pesar a mão, desse Deus que eu oro e ele vai matar a irmã Priscila. Eu vivi nesse contexto. O contexto da onde eu vim, infelizmente, era dessa forma. Fulano tem que ver a minha vitória, para ver que eu estou por cima. Oh, irmãos, quanta ignorância. Ou então tem gente que eu conheço até hoje, que vai para o monte fazer campanha, irmãos, para Deus pesar a mão nos outros. Oração de feiticeiro, macumbeiro dentro da igreja, bruxos dentro da igreja. Não precisa estar fazendo muita coisa, só estar com um coração perverso, maligno, desejando mal para o próximo. E até hoje eu conheço pessoas assim, que vai lá, Deus vai, porque tem pessoas que são amigas minhas sim, e eu tenho que respeitar. Quando me dá uma brecha, a gente pega a brechinha, vai e entra, mas quando não dá, tá. A pessoa, não, eu vou porque tem que ver, Deus tem que honrar para poder ver. Deus tem que fazer nada disso, irmãos. A nossa função é adorar e glorificar o nome dEle. O que vem depois é consequência, é amor de Deus pela nossa vida. Então, eu orava, Pai eterno que está no céu, digníssimo, aquela coisa, aquela presepada. Sim. Não. Um medo de relacionar com Deus. O que Jesus fez com essa mulher? Mostrou para ela o relacionamento. A verdadeira adoração. Não é o lugar que faria com que a adoração dela fosse feita, não, mas a quem ela estava prestando culto, a quem ela estava prestando a adoração. É isso que o Senhor mostrou para ela e mostra através dessa mensagem para nós. Não é o lugar, não é as pessoas. A gente não está aqui por causa de A e nem B. Porque muitas das vezes, se a gente fosse olhar a nossa vontade, o nosso desejo como ser humano, julgador, por pessoas, já tínhamos desistido de estar aqui. Mas o nosso foco é maior. Porque a gente sabe quem morreu por nós na cruz do Calvário. Não foi ninguém aqui. Mas foi um homem que não tinha falha, não tinha erro e não tinha pecado. Que morreu pela nossa vida. E hoje a gente entende, a gente conhece, quando a gente entra por essa porta. Independente de quem tiver, não me interessa. O Senhor precisa receber a minha adoração. Ele precisa receber a minha gratidão. Ele precisa ouvir de mim as minhas verdades. E hoje em dia eu falo com Deus, reclamo com Ele, que eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu estou falando isso com o Senhor. Com um pai. Porque eu falo, o Senhor é o meu pai, é meu Abba. E aí, eu abro o meu coração, tenho certeza que vocês também, para falar, Pai, como se você estivesse vendo seu pai mesmo, ali em carne e osso, é isso, é aquilo, e falo. Outrora, um tempo atrás, jamais, nunca,
que eu iria se reportar a Deus, não estou falando de falta de respeito. Estou falando de intimidade com Deus e relacionamento. Quando você conhece quem você é em Cristo, quem é o seu Pai, você sabe como você fala com Ele. A gente sabe como se reporta a Ele sem muita coisa. E principalmente com a verdade. Pai, eu sou assim, orgulhosa. Eu não sou fácil. Pai, tem misericórdia que eu não sou fácil. Então, a verdadeira adoração é essa. E o Senhor tem procurado nesse tempo adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Com o coração contrito, com o coração quebrantado e em verdade. E essa mulher, o final da história dela, a gente ouve falar até hoje, porque está aqui nas Escrituras e eu estou falando dela. Foi uma das maiores missionárias que falou em Samaria a respeito do amor de Deus. Uma mulher que não era bem vista pela sociedade, que sabe Deus como era taxada. Mas quando Deus entrou na história dela, quando Deus entrou na situação dela, aquela mulher se transformou. E se vocês forem estudar e for ler, vai ver que ela foi uma das maiores missionárias dentro de Samaria, a qual ela falava do amor de Deus, a qual ela vem ver o profeta, vem saber do que o profeta falou e o que ele fez comigo. E é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha na vida de cada um de nós. E que nós venhamos cada vez mais olhar e enxergar a nós mesmos e não o outro. Eu sei que não é fácil, porque muitas das vezes, é como eu falei, queremos medir pessoas pelo nosso olhar e pela a nossa régua. Mas não é dessa forma que Jesus nos ensina. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Cada pessoa entende uma situação com um olhar. Ninguém vai olhar para esse copo aqui, muitas das vezes, se fosse uma situação. Tem alguns que vai dizer que é copo, uns vai dizer que é xícara, caneca, cada um vai dizer que é uma coisa. Cada um tem um olhar. Por isso que Deus criou eu e você únicos, cada um com a nossa particularidade. Para nós não sermos tipo fantoches, andar como o outro, ser manipulado por ninguém, pelo contrário. Ter a nossa vida pautada, viver por Ele, para Ele e como Ele quer que a gente viva. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças damos a Ti. E decorrente dessa, põe um fundo para mim, o irmão Zé, por gentileza, toca aqui, fazendo um favor. Eu quero orar com vocês. Quero que vocês repitam, foi o que o Senhor colocou no meu coração. A gente vê nessa mensagem muitos pensamentos que permeavam os judeus, muitos pensamentos questionadores, muitos pensamentos de apontamento. Esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Sobre a oração que a gente vai fazer, porque muitas das vezes muitos pensamentos nesse tempo, e como eu vi aqui nessa palavra, como os judeus, né, se questionavam, os samaritanos, como os pensamentos muitas das vezes nos dificulta a receber, muitas das vezes, a bênção do Senhor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pelo poder da palavra, porque ela sim tem poder de transformar, mas aquele que abre o coração e deixa ela transformar. É necessário que a gente venha nessa noite diante dos pés do Senhor e dizer, Deus, eis-me aqui, estou aqui na beira desse poço, a dificuldade tão grande para mim, para tirar essa água, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual o balde de água que você precisa pegar, qual é a água
física que está trazendo luta, dor, desgosto, eu não sei. Mas o Senhor, que é a fonte que jorra, e que quando a gente está com Ele, a gente não tem mais sede, está aqui. E aí eu quero que você ore comigo, nesta noite, repita comigo. Eu tomo a autoridade do sangue do nome de Jesus. E renuncio agora todo ataque opressivo sobre a minha vida. Demônios que estão lançando esse ataque na minha saúde, na minha mente, na minha vida e na minha família. Eu te amarro agora e te expulso e ordeno que retroceda e não resista à minha ordem. Coloco o sangue de Jesus entre a minha vida e seus ataques. Espírito Santo, envia anjos de guerra, ministradores específicos, e destrona esse adversário, pois eu desautorizo e neutralizo o poder desse ataque, colocando o sangue de Jesus, bloqueando agora toda investida opressiva contra mim. Eu declaro, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente do Senhor, e eu devolvo tudo que já foi lançado. Despedaço o arco, quebro a lança, despedaço os dardos inflamados, e eu me cubro com o sangue da cruz. Em nome de Jesus, eu trago à minha memória somente o que me dá esperança. Eu selo a minha mente com o sangue de Cristo. Renuncio em nome de Jesus toda sugestão maligna, mentirosa. Eu retiro da minha mente toda a argumentação das trevas. Devolvo agora e entrego na mão do anjo do Senhor, ministro específico, para que ele proteja todo ataque na minha mente. Eu coloco o sangue de Cristo entre a minha mente e todo ataque externo, e declaro que a minha mente é de Cristo, que eu penso que tudo que é puro, que tudo que é de boa fama, que tudo que é honesto, é nisso que eu penso. Aleluia, louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te rendemos graças, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo confronto a qual o Senhor começou em mim, para que eu não venha, Pai, medir ninguém pelo meu olhar e nem pela minha régua, porque eu não tenho esse poder. Mas o Senhor, que é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, vem alcançar os corações dos seus filhos que estão aqui. E que a bênção do Senhor, que não entristece, mas que enriquece e não traz dor, esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. E que teu Espírito Consolador, que é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha convencer a cada um de nós com a sua verdade. Que o Senhor venha nos convencer. Convence, Espírito Santo, a nossa vida. Convence. E que a tua palavra venha germinar nos nossos corações. É que eu te peço em nome do Senhor dos Exércitos. Só mais um minutinho, irmãos, que temos ainda outra parte da nossa adoração, que é a entrega das nossas ofertas. Aquilo que você puder trazer diante do altar do Senhor, traga com alegria. E aqueles também que não podem serão abençoados pelo Senhor Jesus. A irmã Joelma com a palavra, é você? Com a palavra de oferta.
Shalom, boa noite. Ah, que palavra maravilhosa, né? Que palavra linda, perfeita, que entra no nosso coração e faz a gente sentir a presença do Senhor e ver quanto que somos falhos, que precisamos melhorar cada vez mais para ter o entendimento do Senhor no nosso coração, nas nossas vidas. Queridos, eu conversando em minhas orações, eu converso muito com o Senhor e peço a Ele, nisso aqui, ó, eu falo: Senhor, me ajuda a ter esse entendimento, a Tua palavra, cada dia, faça o Teu entendimento, faça que eu possa melhorar cada vez mais, que eu possa me alimentar mesmo, profundamente na Tua palavra, que eu possa cada dia mais, saber mais, e eu quero me alimentar mais. Sabe para quê, irmãos? Porque muitos lá fora estão precisando da palavra do Senhor, e Deus está fazendo acontecer. Hoje eu fui surpreendida. Hoje eu fui surpreendida pelo pastor. Você vai levar a palavra de apaixonar, pastor, pelo amor de Deus. Eu sou muito tímida, irmãos. Mas Deus está tirando essa timidez de mim. Eu não sei o que Ele quer fazer comigo, mas eu sei que é uma coisa maravilhosa. Porque tudo que vem dele é perfeito, é maravilhoso. Eu vou deixar a palavra para vocês em Mateus 25, capítulo 25, versículo 21. Amém? E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Vou ficar por aqui, amém. Irmãos, também estou pedindo ao Senhor para me dar um entendimento nessa área, que a igreja precisa muito. Quando é falado sobre dinheiro, muitos de nós, vou falar por mim, a gente se fecha. E quando as pessoas chegam aqui, a apóstola chega aqui falando: gente, que é isso? Que eu fiz isso, ganhei isso. Deus é maravilhoso. Quando você dá, sem querer nada em troca, Deus te abençoa, Deus te dá isso, dá aquilo. Senhor, meu Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero aprender isso na minha vida. Eu estava conversando com a pastora Cláudia, eu falei assim: pastora Cláudia, como é que esse lance de primícia, desses negócios, eu quero aprender, eu quero saber, porque eu não sei, mas eu quero aprender sobre isso. Porque, irmãos, eu comecei no dízimo. Eu trabalhava na CLT há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, na verdade, lá no Hospital São Lucas. E ali, para quem não sabe, ali é um hospital muito pesado. Eu não tenho problema de pressão. E lá começou a minha pressão oscilar. Ela ficava 16, eu ia para o pronto atendimento. E ali ficou muito ruim para a minha saúde. Eu chegava aqui na igreja, nos cultos, ficava lá no cantinho assim, acabada, destruída. E falava: Senhor, me renova, me tira daquele hospital, porque eu não quero ficar mais lá. Não é para mim, eu trabalho na parte de vigilância. Aí, eu chegava muitas das vezes cansada, e às vezes quase levava na cara ali, porque os pessoal chegavam, e até de entender, gente, porque é ser humano. Tem alguém que eles amam lá dentro morrendo. Então eles chegam desesperados, querendo alguma resposta, alguma informação. E às vezes eu via morrendo. Eu via entrando, às vezes é sem vida. E a pessoa vinha me pedir essa informação e eu não posso dar, não podia dar. Eu falava: vai na recepção que as meninas vão te informar. Mas eu já sabia, porque de frente era a sala de choque, e eu via aquelas pessoas tentando ressuscitar uma pessoa, e aquilo me deixava desesperada. Eu nem fiz, a minha mãe antigamente, há muitos anos atrás, ela queria que eu fizesse a enfermagem. Eu não entrei nessa área porque eu não gosto disso. E aonde eu fui parar? Eu falei assim: isso aqui não é para mim. Não é para mim, Senhor. E
E naquela luta, meu esposo desempregado e eu querendo sair, eu não estava conseguindo sair. Eu conversei com um rapaz lá com 4 meses de empresa. Eu falei, não dá para eu ficar mais aqui, eu não quero mais ficar. E ele, não, segura as pontas, tal. Enfim, fiquei 1 ano lá. Fiquei 1 ano e eu sofri muito lá. Minha saúde física. E eu falei com o Senhor, Senhor, me tira daqui. Eu não quero mais ficar aqui. E se eu não for trabalhar de CLT, se o Senhor não for abrir uma porta de emprego, eu estava muito preocupada nessa área. Não deixa eu faltar o meu dízimo. Primeiro eu falei, não deixa eu faltar o meu dízimo. Eu quero dar o dízimo que eu dava quando eu estou da mesma forma que eu estava trabalhando aqui nesse emprego. E outra, meu alimento. O alimento na minha casa. Porque o Senhor sabe que meu esposo está desempregado. E só o Senhor sabe das coisas que eu passo aqui dentro da minha casa. E só eu trabalhando. Então, Senhor, eu confio em Ti. Me tira desse emprego. Mas não deixa faltar o meu dízimo e meu alimento na minha casa, porque eu creio em Ti. Passou um tempo, o homem me dispensou. Irmãos, eu não estou trabalhando de carteira assinada. Mas eu nunca fui tão dizimista como eu estou sendo esses anos. Eu não deixei faltar nenhum mês do meu dízimo. O Senhor não deixou faltar nenhum mês do meu dízimo. E Ele está dando dom para o meu esposo, do qual ele não sabia que tinha. Na área de pedreiro, Ele está colocando um porcelanato na casa de um cliente que está simplesmente ficando perfeito. Ele me mostra os vídeos, eu às vezes vejo, chego e lá. Está ficando a coisa mais linda, sabe por quê, Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está fazendo isso. Eu entreguei a minha oferta para o Senhor. Eu falei, Senhor, não deixa faltar o meu dízimo. Não deixa faltar o meu pão. E fui fiel. E fui fiel para o Senhor. E Ele está sendo muito fiel para mim, gente. Eu vou falar para vocês o que está acontecendo na minha vida. E eu sei que vai mudar muito, porque eu vou ter o entendimento do que é primícia, do que é oferta, do que é dízimo. E eu quero saber tudo mais e mais. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai mudar a história da minha vida. Eu sei que pode mudar da vida de cada um de vocês. Mas temos que entregar de coração. Ele só quer isso. Não quer o pouquinho e não quer o montão. Ele quer a qualidade do seu dízimo. Então vem entregar o seu melhor para o Senhor, mas entrega de todo o seu coração. Amém, Deus. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar e orar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Para frente, aleluia, Pai. Está aí, Senhor, a oferta dos teus filhos, dos teus servos, Pai. Que o Senhor venha receber essa adoração como cheiro suave às suas narinas. E aqueles também que não puderam, abençoamos da mesma forma. Declaramos, Senhor, que a medida será transbordante, sacudida e sem medida na vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor dos Exércitos, com o amor de Deus, a graça e a consolação.
Ai, desculpa, é porque o pastor falou que eu podia encerrar. Perdão. Desculpa, eu não sabia, gente, perdão. Você não me falou, você não falou. Shalom, shalom, amém? Boa noite a todos. Tem alguém cansado aí? Eita, vamos fazer uma vigília hoje? Aí eu quero ver, hein? Eita, glória. Vamos relembrar alguns avisos aqui da semana, né? Nós estamos aí no nosso job, 80 dias, né, de preparação para tabernáculos. Nós temos lives, né, todos os dias, às 18 horas. Hoje é meu pelotão, graças a Deus. Vamos que vamos. 60 segundos de oração, né, todos os dias, ao meio-dia. Não vamos esquecer desse propósito. E a oração da Rede de Mulheres, né, os 21 domingos de jejum e oração às 8 da manhã, né, durante o domingo. Dia 10/8 nós temos a Manhã com Deus, às 9 da manhã, aqui no templo. Convide mais pessoas, amém. E a venda das marmitas continua, tá? R$25. Você que pode ajudar, comprando, doando, continue ajudando em nome de Jesus, amém? Procure a diaconisa Beth para qualquer dúvida. Vamos orar, amém? Agora a gente finaliza, né? Se coloque de pé. Senhor, abençoa a vida de cada um dos seus filhos. Que cada um, quando chegar na sua casa, o Senhor venha dar um sono reparador, venha renovar as forças, ó Pai. Que teu Espírito Santo, os seus anjos, ó Pai, que vela ali o sono, como a tua palavra vai dizer, nos revigore. Que amanhã venhamos estar com a tua misericórdia, Senhor, de pé, para te bendizer e te render toda a honra e toda a glória, seja onde estivermos, ó Pai. Para que nós venhamos ser a mudança e a diferença que esse mundo precisa. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, que o amor de Deus, a graça do Senhor e que o doce Espírito Santo venha estar conosco na vida de cada um de nós até a tua volta. E nós dizemos amém. Aleluia.